Olá, meu querido, mais um Estudo com Deus começando por aqui. Feliz demais com a sua presença. Nós estamos aqui lendo 2 Coríntios, né? É uma carta maravilhosa. Espero que você esteja aí gostando. O meu desejo e a minha oração é para que você aí possa ser motivado a ler a palavra de Deus mais. Através desse vídeo, você conhecer um pouquinho mais sobre Jesus através da palavra. Amém? E sem muitas delongas, já vamos aqui para o capítulo 3 de 2 Coríntios. Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo para que a gente possa ler juntos. Lembrando que esse estudo aqui não é um estudo teológico, eu não sou mestre da palavra. Eu sou simplesmente uma leitora, né? Alguém que lê a palavra de Deus aí, que já li algumas vezes. E eu tenho um pouquinho para partilhar com você. E é isso que nós vamos estar fazendo aqui. Amém? Então, antes de tudo, abra sua Bíblia e agora eu quero te convidar a orar, pedindo a presença do nosso amado professor Espírito Santo. Porque esse é o único livro que a gente lê do lado do autor. Isso é maravilhoso, né, meu irmão? Agora eu peço que você feche seus olhos para que a gente possa fazer a nossa oração, em nome de Jesus. Senhor Jesus, mais uma vez estamos na sua presença, Pai. Coloco diante de ti a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo. Te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor, porque o Senhor é bom em todas as coisas. E queremos pedir ao Senhor, ajuda-nos a ler a tua palavra. Capacita-nos, ó Deus. Desça sobre nós o Espírito da revelação e da sabedoria do Senhor. Nos ajude a ver além das letras, a compreender a tua palavra, a discernir a tua palavra, Senhor. Nos ensina, amado e amigo Espírito Santo, através da tua palavra. Que ela entre no nosso coração como uma espada de dois gumes, que ela nos liberte, nos cure e nos transforme. Que ela faça moradas nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. E bora lá para nossa leitura de hoje. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, que tem como título Ministros do Novo Pacto. Amém? Continuando aqui. Versículo 1. Começamos novamente a elogiar a nós mesmos? Ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós? Ou cartas de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Cartas. Nós somos cartas lidas e conhecidas por todos os homens. Nós somos avaliados e lidos por todos. Aqui em Corinto tinha acontecido algo muito sério ali naquele lugar. Que tinha sido invadido por falsos mestres ali. Pessoas ensinando aquilo que não era do agrado de Deus. E por causa disso, os coríntios estavam pegando cartas de recomendação dos missionários. Aqueles que passavam por ali para pregar o evangelho, precisavam de uma carta de recomendação. Justamente porque estava acontecendo muito de chegar até eles falsos mestres. Então, para que eles pudessem se resguardar e resguardar a igreja, eles estavam pedindo isso. Então, por isso que Paulo está falando aqui, precisamos de recomendação, carta de recomendação de vós, ou para vós, por causa dessa situação. Amém? Continuando aqui no versículo 2. No versículo 3. Porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração, de carne do coração. E tal confiança nós temos através de Cristo em Deus. Versículo 5. Não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas nossa suficiência é de Deus. Aqui Paulo deixa muito claro que ele não é suficiente, que a suficiência dele, a sua capacidade vem do Senhor. Paulo era um grande homem aí, intelectual. Nós sabemos que ele falava em 3 línguas diferentes, além de ter todo o conhecimento da Torá, porque ele foi ensinado ali desde muito criança. Era um homem de muito conhecimento, mas quando ele conheceu a Cristo, ele descartou todas as coisas e foi conhecer de Deus e com Deus. Então ele se coloca em uma posição de total insuficiência, de total incapacidade. Um homem que era conhecedor,
entendedor, tinha todo o intelecto aí, inteligência, capacidade humana. Mas ele entendia que para fazer a obra de Deus, nós não dependemos de algo humano, de algo natural, mas sim de algo de Deus, de algo sobrenatural. E aqui ele fala que ele era insuficiente, que toda a sua suficiência vem de Deus. E é isso que nós temos que compreender diante de Deus. Nós não somos suficientes, meu amado. Você pode ter todo o seu conhecimento, sua inteligência, sua capacidade, falar todas as línguas que você quiser, você pode conhecer sobre matemática, conhecer sobre a internet, sobre a ciência, mas ainda assim você é insuficiente nas coisas de Deus. Nós somos, porque tudo que vem de Deus não vem do homem. Como na própria palavra Deus diz, aquilo que é do Espírito, o Espírito de Deus vai nos revelar. Não é algo terreno, não é algo natural. Então a nossa capacidade humana, o nosso intelecto natural das coisas terrenas não ajuda em nada nas coisas de Deus. E é isso que Paulo está dizendo, que a sua suficiência vem de Deus. Ele, com toda a sua humildade, declara que tudo aquilo que ele conhecia como algo humano e terreno é descartado e somente o conhecimento de Deus é válido. Amém? Continuando aqui no versículo 6. O qual também nos fez capaz de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Quando ele fala que a letra mata, ele está falando da lei. Ele se refere à lei. Ele diz, a letra, no caso, a lei mata, mas o Espírito vivifica. Porque pela lei o pecado veio ao mundo e pela lei nós somos condenados à morte. Mas pelo Espírito nós tivemos vida, vida em abundância. Amém? Versículo 7. Mas se a ministração da morte, escrita e gravada em pedras, era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava se acabando, como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Porque se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais a ministração da justiça excederá em glória. Versículo 10. Porque até o que foi feito glorioso a este respeito não tinha glória em razão da glória que excede. Porque se o que era transitório foi glorioso, muito mais o que permanece é glorioso. Aqui ele está falando sobre a lei, né? Que a lei ela se tornou gloriosa porque foi dada pelo próprio Deus, algo magnífico vindo do Senhor. Mas imagine algo que veio do próprio Espírito, vai ser muito mais glorioso. Versículo 12. Vendo então que temos tal esperança, usamos de grande simplicidade no falar. E não como Moisés, o qual colocou um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que é abolido. Mas suas mentes estavam cegas, porque até este dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento, o qual está aniquilado em Cristo. Aqui Paulo faz uma analogia, né, do véu com a cegueira do povo. O povo está cego e cativo até hoje da lei. Eles ainda não entenderam, eles não compreenderam a obra de Cristo na cruz. Eles não compreenderam, eles estavam cegos, eles estavam ali, permaneciam cegos ali no seu conhecimento terreno. Vamos dizer assim, não é nem terreno, é do próprio Deus, porque a Torá vem do Senhor, mas eles não conseguiam ver além da letra. Por isso que Paulo fala aqui que a letra mata e o Espírito vivifica, porque a lei, a letra, ela nos impede de enxergar de forma espiritual as coisas. E a Torá, a palavra de Deus, ela é algo espiritual. Apesar de ser algo escrito ali, terreno por humanos, mas é algo inspirado pelo Espírito. Então, muitas vezes nós estamos como esse povo, cegos no nosso conhecimento e muitas vezes até no conhecimento da própria palavra de Deus, mas nós só conseguimos enxergar a Bíblia, a palavra de Deus, de forma terrena, de algo visto ali através das lentes humanas e nós não conseguimos enxergar a palavra de Deus, além das letras, enxergar de forma espiritual aquilo que o Senhor está nos transmitindo. E quantos de nós estamos apegados à letra, apegados à religiosidade, a dogmas, a coisas ali humanas, a coisas que foi o homem que instituiu e nos esquecemos que a palavra de Deus ela é espiritual e somente o homem espiritual entenderá de forma clara e absoluta ela.
Amém? Então nós devemos cuidar bastante para que a gente não se prenda à letra e veja além da que a letra está mostrando e enxergue ali de forma espiritual aquilo que o Senhor quer nos revelar. Amém? Versículo 15. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mesmo assim, quando se converter ao Senhor, o véu será retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. O que Paulo está falando? Que quando eles se converterem ao Senhor, aquele véu que está sobre a mente daquele povo vai ser tirado. E eles vão de fato enxergar as coisas como elas são. E ele diz, porque ali é onde tem o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. O Senhor nos livra e nos liberta do legalismo, da religiosidade, da letra ali. Eu não estou falando mal da letra, meu irmão. Veja bem, é muito bom você ser um teólogo, é muito bom você conhecer a palavra de Deus ali na sua plenitude, porque ela é plena mesmo e nós podemos ler ela de várias formas. Mas nós devemos entender que o Senhor vai além da letra. A palavra de Deus, ela é algo espiritual. E somente com o homem espiritual nós conheceremos. Não adianta a gente querer usar o intelecto humano. O homem é limitado, como o próprio apóstolo Paulo falou, nós somos insuficientes. Um homem que tinha todo intelecto, inteligência humana, esperteza e capacidade, ele descarta isso e diz, eu sou insuficiente, porque com o homem espiritual é que ele vai ler a Bíblia, vai compreender as coisas do alto e do céu. Não é com a sua capacidade humana, não é com o nosso entendimento humano e terreno, é somente com o Espírito de Deus, porque através do Espírito ali, a liberdade, nós somos libertos do legalismo, da religiosidade, da letra que nos mata, mas o Espírito vivifica, é através do Espírito de Deus. E nós precisamos ler a Bíblia com essa lente, a lente do Espírito, a lente do Espírito de Deus, para que a gente possa compreender e sermos libertos daquilo que não agrada a Deus. Amém? Versículo 18. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem da glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. E é de glória em glória que nós estamos sendo transformados. A nossa transformação, ela é progressiva. Isso que é melhor, meu irmão. Aquilo que você não sabe hoje, amanhã o Senhor, com a graça dele, vai te ensinar. Nossa transformação vai acontecendo gradativamente, progressivamente, de glória em glória, de progressão em progressão, de processo em processo. Nós vamos conhecendo mais ao Senhor. Nós vamos ser mais íntimos de Deus. Vamos contemplando a face do Senhor e conhecendo Deus na sua completude. Amém? Capítulo 4, versículo 1, que tem como título Tesouro em vasos de barro. Versículo 1. Portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos. Mas tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade. Nós recomendamos a consciência de todo homem à vista de Deus. Mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos. Versículo 4. Nos quais o Deus deste mundo cegou a mente daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Não brilhe para eles. Existe um poder invisível que está atuando, que está agindo eficazmente neste mundo terreno, na existência humana. Existe um poder maligno cegando a mente do homem, cegando o entendimento do homem, não permitindo que o homem compreenda a obra da cruz, se arrependa e volte para Deus. Isso faz o homem não compreender, não entender que aquilo que ele está fazendo, aquilo é mal e não traz arrependimento e não traz salvação para o homem. Então sim, meu irmão, você pode crer ou não crer, você pode querer não aceitar que existe algo maligno no mundo, atuando no mundo, um poder sobrenatural e invisível, agindo na mente dos homens, não permitindo que eles enxerguem
Não enxergue a sua maldade, se arrependa e se volte para Deus. Amém? Continuando aqui no versículo 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, vossos servos, por causa de Jesus. Porque Deus que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, versículo 7, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Paulo aqui faz uma analogia de nós humanos, os seres humanos, as pessoas, com vasos de barro. Por que ele compara nós, os humanos, com um vaso de barro? Porque o vaso de barro, ele é frágil, ele é quebrável, ele é sensível, e nós também. Nós temos a tendência a achar que nós somos muito fortes, muito poderosos, conseguimos tudo e fazemos tudo, mas não, meu irmão. Se Deus só nos dá um apertinho com o dedinho dele, nós somos destruídos, nós somos insuficientes, nós somos muito pequenos. Então, ele nos coloca como vasos de barro para que a gente possa compreender que nós somos quebráveis. E tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus é pela graça e misericórdia do Senhor, não pela nossa capacidade de aguentar ou suportar a revelação de Deus, mas é pela graça de Deus que nós temos a revelação plena do Senhor Jesus. Que temos a revelação de Deus através da figura de Jesus. Não é por nós, é pela graça de Deus, não é pela nossa força, é pela força do Senhor. Porque nós somos somente vasos de barro, quebráveis, sensíveis, pequenos. Se o Senhor nos apertar, nós somos quebrados. Oh, meus irmãos, nós precisamos compreender, cair em si, da nossa incapacidade, da nossa insuficiência e perceber nós somente somos vasos de barro e nós quebramos. Amém? E continuando aqui no versículo 8, nós somos atribulados por todos os lados, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Nós podemos, meu irmão, nós podemos ser atribulados, mas nunca angustiados. Nós podemos, meu irmão, ser atribulados, mas nós não entramos em desespero. Nós temos uma diferença daquele que está no mundo, nós não nos desesperamos. Aquele que confia em Deus não se desespera, ele confia plenamente naquilo que Deus está fazendo, apesar de toda a tempestade que você está passando. Você não se desespera porque você tem em quem confiar, você é diferente daquele que está no mundo, de que ele não tem em quem se agarrar, de que ele não tem a plena certeza que Deus está no controle, que sabe aquilo que ele está fazendo. Então nós podemos ser atribulados, mas nunca desesperados. Amém? Versículo 9. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Nós podemos nos abater, porque nós somos carne, somos humanos. Podemos nos entristecer, podemos ali ficar mal, mas nunca vamos ser destruídos, porque o Senhor é aquele que nos sustenta o vaso de barro em sua mão. Versículo 10, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesto em nosso corpo. Em nosso corpo nós carregamos na nossa vida as marcas de Cristo, as marcas da nossa morte. Nós carregamos em nossa vida, em nossa carne, a morte de Cristo, para que Cristo viva através de nós. Versículo 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. E aqui quando fala, porque nós que vivemos somos entregues à morte, por causa de Jesus, não é outra pessoa que nos entrega à morte, nós mesmos. Aquele que ama Jesus também ama a cruz. Oh, é isso mesmo, meu irmão. Aquele que ama Jesus também ama a cruz.
E ele mesmo se entrega à morte todos os dias. Ele mesmo se entrega, nós nos entregamos à morte naquela cruz junto com Cristo, por amor a Cristo. Para que quanto mais a gente morre para nós, mais Cristo está em nós, mais o Senhor está em nós. Então, quanto mais você morre para você, mais você sobe na cruz e morre para você, mais Cristo está em você. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui no versículo 12. De modo que a morte trabalha em nós, mas a vida em vós. Então, o ministro de Deus, ele prega o evangelho, ele morre para ele mesmo, para que a vida chegue até aqueles que estão ouvindo. Amém? Versículo 13. Tendo nós mesmo o espírito de fé, conforme está escrito, eu criei e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco. Versículo 15. Porque todas as coisas não por causa de vós, são por causa de vós, para que a abundante graça possa por meio da ação de graças de muitos aumentar para a glória de Deus. Versículo 16. Por causa disso nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia após dia. Por mais que o nosso homem exterior, a carne, aquilo que está fora, pereça, passe por lutas, dificuldades, doenças, podemos passar por situações adversas, tristezas, ainda assim o nosso homem interior, aquilo que está dentro de nós, ele é renovado dia após dia pelo Senhor. Porque nós não vivemos de acordo com aquilo que nós vemos. O que não se fortalece, não o que está fora, não é o que nós vemos, mas é o que nós cremos. É o Senhor que nos fortalece, aquilo que está dentro de nós, nós somos renovados dia após dia através do Senhor Jesus. Versículo 17. Porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Fala aquele que foi açoitado, perseguido, apedrejado, preso, naufragado ali, ele naufragou. Fala aquele que passou tanta tribulação nesta terra por amor a Cristo, que pouco se compara, teve esse tanto de tribulação na sua vida como o apóstolo Paulo. Fala aquele que foi perseguido e morto por Jesus, porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. O que ele está dizendo? Que aquilo que nós estamos passando aqui, meu irmão, tenha certeza, não se compara e não se comparará ao peso da glória de Deus, daquilo que ainda nós viveremos e nós encontraremos nos céus. Tenha certeza, tenha esperança no Senhor, de que o que você está vivendo aqui não se comparará ao que você vai viver no céu com o Senhor. É essa nossa esperança, é o que nos motiva, é o que nos ajuda. Amém? Versículo 18. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. É o que eu acabei de dizer, nós não olhamos para as coisas deste mundo, para aquilo que é passageiro e terreno, para aquilo que nós estamos passando e vivendo aqui neste tempo. Nós olhamos para Cristo, para a eternidade, porque Ele é o eterno. E é para Ele que devemos olhar. Nós não olhamos, meu irmão, eu e você não olhamos para aquilo que nós estamos passando hoje, que é passageiro e temporal. O dia tá mal, mas amanhã vai estar bem, vai passar e nós encontraremos Cristo no céu, o eterno. Nós teremos uma vida eterna, nós teremos o melhor com o Senhor, daquilo que Ele tem para nos oferecer. Nós não vivemos olhando para aquilo que é passageiro. Aquele que crê no Senhor Jesus olha para aquilo que é eterno, que é Cristo. Amém? Capítulo 5, versículo 1, que diz: porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feito por mãos, mas por Deus.
o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está fazendo uma analogia da nossa casa terrestre, terrena, com a nossa casa espiritual. Ele está fazendo uma analogia da casa com nós, o nosso corpo humano, o nosso corpo terreno, com o nosso corpo espiritual. Então ele está falando que se a nossa casa, o nosso corpo terreno ser destruído aqui, nós temos um corpo espiritual lá no céu, feito por Deus. Amém? Continuando aqui no versículo 2. Pois nisto gememos ardentemente, desejando ser revestidos da nossa casa que é do céu. Então nós gememos ardentemente para que a gente possa ser revestido da nossa casa espiritual. Nosso desejo é estar no céu. Amém? Versículo 3. Se é que estando vestidos não formos achados nus, porque nós que estamos neste tabernáculo gememos, sendo sobrecarregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que a mortalidade seja engolida pela vida. Versículo 5. Ora, quem nos moldou para si mesmo foi Deus, que também nos tem dado o penhor do Espírito. Meu irmão, quem nos moldou foi o Senhor. Foi o Senhor, e através do seu Espírito Santo, que é o penhor, o Espírito Santo, ele é, meu amado, o pagamento, ele é o penhor, aquilo que você vai chegar lá e vai falar, através do Espírito Santo, eu posso chegar até o céu. Ele é a certeza que nós chegaremos no céu. Amém? Então, o Senhor nos moldou para si. Meu irmão, tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, veja bem, escute bem o que eu vou te dizer agora, tudo está te moldando para Deus, está te preparando para o céu, está te quebrando, te desfazendo e refazendo para o céu. Toda luta, dificuldade, todo problema, tudo que você está passando não é à toa. Você está sendo moldado para o céu. Você está sendo preparado para um dia se achegar à presença de Deus e ele olhar para você e falar, eu te conheço. Eu sei o teu nome. Amém? Então, continue caminhando apesar das dificuldades e nunca se esqueça. Tudo que você está passando está te preparando e te moldando para Deus. Amém? Eu paro por aqui. No próximo vídeo, continuamos aqui no capítulo 5, no versículo 6. Amém? Em diante. E que você possa continuar sua leitura aí da palavra de Deus, mesmo sem mim. O importante, meu irmão, é ler a palavra de Deus. Se você aí está começando sua leitura, te aconselho a começar a ler por Provérbios, que tem algo muito bom para nos ensinar. Provérbios, ele tem ensinamentos de forma tão sábia do Senhor para nós, que nos ajuda como esposa, como filhos, como filhas, como maridos, como pessoas. É conselhos práticos, vai te ajudar. E se você ainda tiver mais desejo, leia os evangelhos, vai ser muito bom para você. Você vai conseguir conhecer o amado Jesus Cristo de forma mais profunda, amém? Mas leia a palavra de Deus, para que você possa conhecer o Deus que você serve, amém? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Lembrando, curte, meu irmão, a sua curtida nos ajuda a ser relevantes. E isso leva a palavra de Deus, aquilo que nós estamos fazendo aqui à frente. Deixe um comentário para nós, fale para mim nos comentários de onde você é, de onde você está assistindo. Diga para mim de onde você está assistindo e diga o que você tem achado dos nossos vídeos. Isso ajuda a gente a conhecer um pouquinho mais daqueles que estão assistindo os nossos vídeos. Se inscreva no canal, ativa o sininho e envia para 5, 10, 20, 30 pessoas para que este vídeo possa alcançar muitas vidas. Amém? Fica com Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E até lá!